ministrar a palavra de Deus e nós vamos estar receptivos à voz de Deus. Amém. Estava a sentir-me tentado de nos juntar também ao pastor Jones, mas como não tinha ensaiado, podia sair mal. Amém. É bom nós termos Jesus, não é, irmãos? Amém. E não há nada como olhar e fazer uma leitura na ótica de uma criança, muitas das vezes nos textos bíblicos. E hoje queria tomar a liberdade e vou fazer aqui uma leitura numa versão bíblica para crianças. E talvez os irmãos entendam o porquê deu. É uma versão da Sociedade Bíblica Portuguesa, a Bíblia das Crianças, e do tema que eu senti de Deus escolher foi confirmada quando ontem à noite estava a contar a história, como é habitual, ao meu mais pequenino. E a história tocou-me, não é? A história tocou-me. Vamos abrir, talvez os irmãos possam abrir a vossa Bíblia em Jonas. Como os irmãos podem supor, eu vou ler três capítulos, mas não os 3 capítulos que os irmãos têm na vossa Bíblia. Podem abrir e não sei se conseguem saltar alguns dos textos, mas a entoação e as figuras com que a adaptação foi feita, eu queria ressaltar com que os irmãos tivessem essa sensibilidade para que determinados pormenores ressaltassem e tocassem no vosso coração. Então eu vou ler e diz assim: certo dia Deus falou com o seu profeta Jonas e disse-lhe: vai à cidade de Nínive, diz ao povo que lá vive que eles têm sido muito maus e que eu vou castigá-los. Eu não quero ir àquela cidade dizer às pessoas que Deus vai castigá-las, pensou Jonas. Que susto! Então Jonas fugiu. E Jonas dirigiu-se para o porto e entrar no navio que ia para a direção oposta a Nínive. O navio levantou âncora, levando Jonas para cada vez mais longe da cidade. Mas passado pouco tempo, Deus enviou uma grande tempestade. A chuva caía, os relâmpagos alumiavam o céu e as ondas estavam cada vez maiores. O mar ficou tão bravo que o navio quase que se partia em 2. Os marinheiros estavam apavorados. Deus, ajuda-nos, não nos deixe afogar, gritavam eles. Enquanto isso, Jonas dormia tranquilamente no porão do navio. Nem sequer tinha-se apercebido da tempestade. O capitão foi à sua procura. Acorda, tens de nos ajudar, gritou o capitão. Deus não me vai ouvir, respondeu Jonas. A culpa disto é toda minha, porque eu desobedeci a Deus. Por isso é que veio esta tempestade. Mas Jonas subiu ao convés com o capitão. Atirem-me ao mar, gritou Jonas para os marinheiros. Talvez assim a tempestade pare e vocês se salvem. Ao início, os marinheiros não queriam fazer isso. Mas a tempestade estava cada vez pior. Então, cheios de tristeza, atiraram Jonas ao mar. Assim que Jonas entrou na água, a tempestade parou. E lá foi Jonas a rodopiar para o fundo do mar, até que, glup, alguma coisa o engoliu inteiro. Agora Jonas estava na barriga de um peixe enorme que nadava por ali. Jonas esteve na barriga do peixe 3 dias e 3 noites inteiras. Senhor, salva-me, Jonas orou. Senhor, salva-me. Ele estava muito assustado. Ele estava mais assustado do que quando Deus lhe tinha dito para ir a Nínive, ou durante a tempestade no navio. E Deus ouviu a oração de Jonas. Passado pouco tempo, o peixe vomitou Jonas na praia. Jonas levantou-se, sacudiu as algas, secou-se o melhor possível e pensou no que devia fazer a seguir. Então Deus falou com ele outra vez. Jonas,
Pai, à grande cidade de Nínive, diz às pessoas más que lá vivem, se não se arrependerem, Deus vai castigar-vos. Desta vez Jonas obedeceu. Foi a Nínive e disse ao povo: Deus vai destruir a vossa grande cidade. O povo de Nínive ficou muito assustado. Pedimos perdão, oravam eles. Perdoa-nos. Vamos deixar de ser maus. E Deus ouviu-os. Afinal, decidi não destruir a cidade, disse Deus aos ninivitas. Assim, o navio foi salvo. Jonas foi salvo. E a cidade de Nínive também foi salva. Até aqui. Pai, obrigado, porque nós podemos entender a tua grande misericórdia e a tua grande compaixão, Pai. Obrigado pelo aquilo que tu vais dizer a cada um de nós, Pai. Que o teu Espírito possa aplicar as minhas palavras, possa aplicar as leituras da tua palavra e que haja, Senhor, um toque vindo de ti, Deus. Nós precisamos e queremos experimentar de uma forma grandiosa a tua intervenção na nossa vida, Pai. Tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Muitas das vezes, irmãos, já há necessidade de nós entendermos e nos apercebermos da simplicidade da mensagem bíblica. Muitas das vezes, com as nossas construções da nossa vivência e da nossa experiência, não é? Atrapalhamos as coisas. E não sei se, porque eu não sublinhei aquilo que estava lendo, mas há determinadas, nesta adaptação que foi lida, há determinadas cores, vamos dizer assim, em que ressaltam a simplicidade e a grandiosidade da história quando Deus intervém na nossa própria história. Deus interviu na história de Jonas de uma forma dramática. Deus interviu na história daquela cidade de Nínive. Então, de vez, irmãos, nós precisamos de perceber a dimensão negativa, não é? Para nós encontrarmos a dimensão positiva daquilo que Deus é, não é? Na história nós vemos que Jonas foi um profeta do século VII, um império assírio. Nínive era a capital do império assírio. E a história diz-nos que os assírios eram homens mesmo muito maus, como diz aqui esta versão. Eram mesmo muito maus. Eles tinham a tradição de colocar, para dissuadir os agressores, os outros povos, eles colocavam uns postes às portas, às muralhas da cidade de Nínive e espetavam aqueles homens vivos. E estavam ali horas e horas, dias, até morrerem. Os prisioneiros dos assírios eram transportados por anzóis que eram colocados nas bocas dos prisioneiros. E era um povo muito mau. E Jonas tinha a sua visão social, a sua visão política. Ele entendia muito bem quem eram os ninivitas. Ele entendia quem era aquele povo. Mas há coisas, irmãos, que nós, quando nós olhamos para as aparências, nós temos a nossa noção que é relativa, que é nossa, temos a nossa perspectiva. E aquilo que a lição de Jonas nos ensina é que a visão de Deus é muito maior, a visão de Deus é muito superior. E nós temos que entender isso. E quando nós estamos na situação de que nós estamos na mão de cima e nós entendemos e nós percebemos, e quando nós temos a nossa análise e fazemos a nossa análise e baseamos as nossas respostas na análise que nós fazemos, arriscamos-nos a errar redondamente. Arriscamos-nos a falhar o alvo redondamente. Jonas com certeza que tinha muitas razões para fazer o que fez. Ele fugiu.
Ele desobedeceu. Sim, ele desobedeceu. Ele desobedeceu e tinha uma razão verdadeiramente por nós aprovada, vamos dizer assim. Nós percebemos a versão. Irmãos, quando as coisas nos afetam pessoalmente, quando as coisas afetam a nossa família, nós entendemos as coisas com uma nova perspectiva, não é? A voz de Deus aí acalma um bocadinho. A voz de Deus deixa um pouco de ser ouvida porque fomos nós atingidos, não é? Muitas das vezes cantamos, teoricamente, aqueles belos cânticos que nós estamos a cantar. E muitas das vezes não somos desafiados a experimentar aquilo que nós estamos a cantar, não é? E só nós experimentamos aquilo que nós estamos a cantar, aquilo que a palavra diz, quando nós passamos por necessidade. E nós vemos que, no final, vejam bem, é tão delicioso. Eu gosto muito de ver certos tipos de animação, porque, de facto, os adultos perdem noções verdadeiras e reais das coisas. Vejam bem, irmãos, quero-vos chamar a atenção. No final, na última frase que eu vos li, diz assim: assim o navio foi salvo, Jonas foi salvo e a cidade de Nínive também foi salva. Vejam a simplicidade disto, irmãos. Vejam a forma como nós, como adultos, destruímos esta simplicidade em que Jesus Cristo nos convida a nós sermos simples. E Jesus coloca as crianças no meio. E aquilo que eu queria falar, eu espero que os irmãos percebam e entendam aquilo que eu irei falar, 2 ou 3 pontos que irei falar, de uma perspectiva talvez da simplicidade. E os irmãos olhem para aquilo que eu vou dizer nesta perspectiva. De facto, Jonas foi chamado a fazer o impossível. Jonas foi chamado a fazer o impossível. A Bíblia, não sei se os irmãos costumam estar com atenção, desculpem a provocação. Não sei se os irmãos costumam estar com atenção quando a leitura bíblica é feita, quando os coros são cantados. Mas, irmãos, sejamos francos e sejamos sinceros. A palavra de Deus faz-nos apelos que são impossíveis. De facto, eu vou esclarecendo. Os irmãos não me cortem o som, mas eu já vou esclarecer aquilo que eu estou a dizer. Olhando para a situação, é diferente porque nós já estamos fora da história, não é? Quando nós estamos dentro da história, as coisas complicam-se, não é? Temos uma limpidez de imagem muito, muito maior. Mas Jonas preferiu a morte, preferiu não fazer completamente aquilo que Deus estava a dizer. E a função dele era a função de profeta. Ele tinha uma função, tinha um privilégio, e ele deixou de fazer. Ele optou por não fazer. Ele preferiu fugir para a Península Ibérica. Não é? Os estudiosos dizem que possivelmente a cidade, a zona onde ele fugiu era oposta a Nínive e seria possivelmente aqui para a Península Ibérica. Ele queria vir aqui para o Algarve, possivelmente. Mas, irmãos, o apelo de Deus a Jonas cai no sítio da impossibilidade. Quando Deus chama-nos a nós amarmos, há uma impossibilidade em nós. Quando nós somos chamados a nós perdoarmos, existe uma impossibilidade em nós. Nós não conseguimos inteiramente, completamente, que isso aconteça. Já chegamos mais à frente, para os irmãos, para percebermos onde quer chegar. E de facto, irmãos, quando nós dizemos uns aos outros, eu amo-te, que promessa por cumprir vai acontecer. Quando nós dizemos eu perdoo-te, que impossibilidade acontece no nosso interior, no nosso coração. Verdadeiramente, o amor que é completo é aquele que é feito àquele que não merece ser amado. De facto, o amor que é completo é aquele a quem
não pode ser perdoado. E Jonas estava nesta situação, na situação em que ele de forma nenhuma conseguiria dar a resposta que Deus estava a exigir. A Bíblia nos diz que nós somos chamados a amar como Jesus amou. João 13, 34. Se puderem projetar. Jesus coloca este peso sobre nós. Um novo mandamento vos dou, diz Jesus, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Somos chamados a perdoar. Marcos, capítulo 11, versículo 25. E há uma implicação quando nós não perdoamos. E vejam um peso. E quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. 1 Coríntios, capítulo 13, que fala do amor, que há pessoas que, mesmo que não são crentes, gostam muito de ouvir, e normalmente até os padres falam, leem este texto, 1 Coríntios, capítulo 13, fala do amor. Não é? Nós poderíamos ler. E vamos ler capítulo 3, alguns versículos, irmãos. Diz assim: a caridade ou o amor, caridade é o amor colocado em prática. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Amém? E este amor, Deus está a fazer um apelo para que este amor possa surgir nas nossas vidas. Irmãos, nós podemos nos caracterizar como pessoas frustradas porque nós não conseguimos cumprir. Existe uma frustração, ou poderá existir uma frustração, porque aquilo que Jesus faz no Novo Testamento é elevar a fasquia de tal forma, para nos lembrar, para nos fazer estar conscientes de que por nós próprios nós não conseguimos. Esse é o ponto em que Jesus faz o apelo, em que quando nós sentimos que, de facto, nós não conseguimos amar como Jesus está à espera que nós amemos, quando nós não conseguimos perdoar, quando Jesus está à espera que nós perdoemos, é essa situação de impossibilidade, é essa situação de fraqueza, é essa situação em que Jonas se viu, nós também possamos estar lá. E, de facto, irmãos, esta impossibilidade torna-se possível quando Jesus aparece. Amém? Jesus faz toda a diferença. Jesus tem de fazer toda a diferença. De facto, irmãos, a igreja não é um conjunto de pessoas boazinhas. A igreja é um conjunto de pessoas perdoadas. E isso faz toda a diferença. E é em Jesus que nós encontramos esta verdadeira identidade. É em Jesus que nós vamos beber. É em Jesus que nós vamos comer. Amém? Colossenses tem uma profundidade, irmãos, da percepção de quem Jesus é. Quem Jesus é. Jonas, na experiência que ele teve, ele percebeu, ele ficou a conhecer, ainda que esta história para crianças não o revele, mas ele com certeza que ficou a perceber muito mais quem Jesus era, porque a experiência que ele passou da adversidade marcou profundamente. Apesar de no versículo 4 de Jonas, que nós não lemos aqui, fala que ainda estava complicado o coração dele, não é? Colossenses no capítulo 1, no versículo 20 e no versículo 21 e no versículo 22,
nós lemos o seguinte: e que havendo, Colossenses, e que havendo por ele feito a paz, está falando de Jesus, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento das vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. E, de facto, em Jesus Cristo adquirimos uma perspectiva completamente diferente. E, de facto, irmãos, a modernidade fez com que muitos cristãos adquirissem uma religião sem Deus. E, de facto, a sociedade é religiosa. Sim, é religiosa, apesar de Deus não estar lá. É religiosa porque existem elementos religiosos nas vivências das pessoas. E se nós olharmos para os centros comerciais, que são o centro dessa religiosidade, onde as lojas, com as suas fotografias e a publicidade, com os seus spots publicitários, diz que nós estamos magros, que estamos gordos, que estamos feios, que precisamos adquirir uma roupa melhor, que precisamos de uns retoques na pintura. E, por outro lado, eles apresentam a solução. E as pessoas acabam por consumir porque precisam e porque percebem a situação onde estão. E são elementos religiosos que muitas das vezes nós, como cristãos, acabamos por consumir porque deixamos de perceber que o mundo está ganhando cada vez mais terreno. E nós deixamos de perceber, deixamos de entender, porque deixamos de perceber as coisas e de entender as coisas como uma criança. E, de facto, irmãos, as pessoas que nos centros comerciais, e apenas é um exemplo, compram e adquirem aqueles bens e aqueles produtos, o efeito é temporário, o efeito não é satisfatório. É satisfatório por pouco tempo, mas são obrigados a consumir porque o vazio continua lá. E esta experiência que Jonas teve, esta experiência que os ninivitas tiveram, foi uma experiência sobrenatural. E aquilo que nós precisamos é que o sobrenatural de Deus possa ser uma realidade na nossa vida. O nosso coração tem de ser um coração transformado pelo Espírito de Deus. Para que um vínculo espiritual possa se estabelecer, para que uma realidade que nos transcende possa ter lugar. E muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos de voltar aos tempos bíblicos. Porque nós quando consumimos estes produtos que a sociedade oferece, que a modernidade oferece, nós consideramos muitas das vezes que faz parte do património cristão. Não faz parte do nosso património cristão. Há coisas que não fazem parte da nossa genética cristã. E a modernidade foi uma bênção, e Martinho Lutero foi um dos construtores da modernidade. Descartes era cristão, e o objetivo deles inicial foi, quem conhece a história sabe que foi um grande contributo, mas, irmãos, a modernidade declarou que Deus estava morto. A modernidade fez com que as pessoas não precisassem de acreditar em Deus para explicar as coisas. A modernidade dizia que pela educação, pelo avanço científico, as pessoas seriam felizes, as pessoas teriam solução para os seus problemas. Mas, irmãos, o que é que acontece, ou o que aconteceu, é que no século passado, a Primeira e na Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a pensar aquilo que foi prometido pelos filósofos ateus, aqueles que mataram Deus, entre aspas, aqueles filósofos que não quiseram e impediram que a sociedade assumisse que Deus não era necessário, que Deus estava morto.
essas pessoas começaram a perceber que, afinal, precisam de Deus. Irmãos, nós estamos num tempo, e é preciso ter a sabedoria para conseguir perceber isso, em que o Espírito de Deus está a querer dizer alguma coisa a cada um de nós. Irmãos, no dia de hoje, até, irmãos, Deus está levantando pedras e essas pedras estão-se a transformar de fonte de alimento. Deus está a fazer com que filósofos ateus, que há 50 anos vêm dizendo determinadas coisas, Deus está utilizando essas pessoas para que os cristãos possam deixar de obedecer à sociedade moderna e possam obedecer à mensagem de Jesus Cristo. Talvez os irmãos não tenham bem a entender aquilo que eu estou a dizer. Não tenho tempo para explicar. Talvez os irmãos nem me encontrarem. Nós possamos falar sobre isso. Mas, irmãos, nós muitas das vezes limitamos aquilo que Deus quer fazer. Porque a ideia que nós temos de Deus é a nossa ideia de Deus. Há um irmão que dizia, no século XIII, ele dizia: eu oro a Deus para que Ele me tire a ideia de Deus. Ou seja, ele dizia: eu oro a Deus para que Ele me tire a ideia que eu tenho de Deus, que eu tenho a minha construção de Deus. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Nós temos a nossa construção de Deus, a nossa limitação de Deus, e precisamos que o Espírito de Deus possa nos surpreender nas nossas crenças individuais, na nossa família, na nossa sociedade, e precisamos que possamos ser elementos transformadores através do Espírito de Deus para que aquilo que Deus quer fazer acontecer possa acontecer onde nós estamos. Nínive, irmãos, foi transformada por um homem que não queria fazer. E no capítulo 4, que os irmãos vão ler em casa, que os irmãos sabem, e não sei que coração era aquele, não percebo, a Bíblia não nos mostra muita coisa. Mas, irmãos, ele foi de bênção. Ele foi de bênção. Se aqueles que são desobedientes são de bênção, muito mais aqueles que se tornam obedientes de coração e de vocação serão no meio da sociedade. E este é um desafio que Deus quer levantar aqui, que Deus quer levantar em cada momento. Nós sermos de bênção, porque é possível. A impossibilidade quer se tornar possível, e é isso que tem de acontecer nos dias de hoje. E nós temos que saber fazer esta leitura, que Deus nos possa fazer ver nas escolas, quando os professores estão a dizer que Deus já não existe, que Deus não é a solução, que Deus não é a resposta, que os homens já sabem muitas coisas. Nós precisamos de dizer que isso já está ultrapassado. Isso é coisa da modernidade. Isso já... Temos de ter uma leitura mais atual, irmãos. Muitas das vezes os professores e os meios de comunicação social não estão atentos àquilo que está-se a passar, irmãos. Aquilo que está-se a passar, aquilo que está-se a iniciar, irmãos, é um movimento do Espírito. Os irmãos podem talvez não ter a noção concreta daquilo que eu estou a falar. Podemos estar a perceber, mas, irmãos, alguma coisa está a acontecer na sociedade. Se não formos nós, Deus vai utilizar as pedras. Deus está utilizando pedras, irmãos, para usar, e muitas coisas estão a acontecer. A compaixão de Deus é notória. A misericórdia de Deus é notória. Lucas 15, em Lucas 15 nós vemos 3 parábolas. Vemos a parábola de coisas perdidas. Às vezes contabilizamos as coisas com números, não é? E quando nós começamos a falar em números, perdemos a noção real das coisas. A matemática é destrutiva, as estatísticas são destrutivas. As estatísticas deviam ser banidas de tudo. As estatísticas são superficiais. O poder de Deus, ele é real. E aquilo que foi perdido, irmãos, em Lucas 15, o que é que acontece? Qual é a mensagem? É que aquilo que estava perdido, quando foi encontrado, o que é que acontece, irmãos?
houve alegria. E a alegria é uma constante do reino dos céus. Quando aquele pai, o pai do filho que esbanjou, o rapaz ficou conhecido, ficou na história como o filho que esbanjou. Fartou-se de esbanjar, fartou-se. Não sei se na nossa história, se nós vamos ficar na história como aquele que esbanjou. Possivelmente já esbanjamos muita coisa. Não temos as estatísticas disso. As estatísticas também são enganadoras, não é? Mas, irmãos, nós esbanjamos muita coisa. E aquele rapaz ficou conhecido como o rapaz que esbanjou. Mas, irmãos, independentemente disso, o pai estava lá. Não sei há quanto tempo. Mas estava pronto. Com o seu coração pronto a dar início àquele momento de alegria e de regozijo que foi encontrar o seu filho que estava perdido e que foi encontrado. E esta compaixão de Deus, a compaixão que é uma característica daqueles que são chamados, que são considerados, que estão na posição de filhos de Deus, é algo que a Igreja tem de possuir. Deus não era um Deus nacional. Para Jonas, Deus era um Deus da nação. Era um Deus regional. Era um Deus nacional. Era um Deus só meu. Quando nós não percebemos o outro, irmãos, e quando nós limitamos, isso é muito fácil acontecer, porque nós somos seres que automaticamente nós nos julgamos, não é? Porque nós carecemos de uma visão que vá para além do superficial. A nossa visão natural. E nós esbarramos naquilo que é superficial. Mas se nós conseguíssemos entender, perceber que Deus, vou citar aqui 2 de Pedro 3,9, diz que Deus é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos se venham a arrepender. E na nossa forma seletiva, não é? Nós estamos a esbanjar. Estamos a ser pródigos. Estamos a ser esbanjadores. Porque desconsideramos que os ninivitas, entre aspas, precisariam ou merecem a consideração, o amor, e estão contados com aqueles que são amados por Deus. E de facto, irmãos, a modernidade veio estabelecer, o pensamento ocidental veio estabelecer barreiras e fronteiras que no reino de Deus não tem. Se nós entendermos de uma forma mais espiritual, se nós entendêssemos, irmãos, que um abraço, que pode ser um aperto mecânico, o abraço pode ser considerado um aperto mecânico, mas se nós percebêssemos que um abraço tem implicações espirituais, que aquilo que faz toda a diferença tem a ver com aquele que abraça, que existe um vínculo espiritual, que existe uma dinâmica espiritual por dentro, que existe uma dinâmica que preenche, que comove e que funciona para o ato, nós deixaríamos de proceder muitas das vezes da forma como nós procedemos. Nós deixaríamos de estabelecer limites e fronteiras, irmãos, e olharíamos para as coisas como a Bíblia diz, que todas as coisas são puras para os puros. E muitas das vezes, irmãos, a igreja não avança. E muitas das vezes nós não avançamos porque nós não entendemos e não discernimos espiritualmente. Jonas não quis avançar de maneira nenhuma porque ele não conseguiu distinguir espiritualmente aquilo que estava no coração de Deus. 120 mil homens, sem contar com homens e crianças. Talvez 4 vezes maior que a cidade de Portimão. Um homem apenas, contrariado, que não conseguia perceber, não conseguia atingir.
Irmãos, se nós conseguíssemos ter uma fagulha, uma percentagem do sucesso de Jonas, faríamos uma festa e o reino dos céus estaria os anjos com um barulho tremendo de música e de alegria ensurdecedora, seria uma realidade. A posição que nós temos em Cristo, irmãos, é uma posição que não foi ganha por nós. Não foi ganha por nós. Não existe mérito pessoal. Não existe mérito pessoal. Nós medimos-nos de alto a baixo e consideramos as nossas conquistas. Consideramos as conquistas dos outros. Foi Jesus que conquista. É Jesus que conquista. É Jesus que nos conquista. É Jesus que nos conquistou. É Deus que conquistou os ninivitas. É Jesus que conquista. É Jesus que trabalha. E nós, nessa percepção errada que nós temos, não deixamos lugar para que Deus possa fazer. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma maneira que nós nem sequer entendemos, que deu o seu Filho único para que todo aquilo que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Experimentamos em parte aquilo que Deus tem para nós. Poderíamos experimentar mais? Claro que sim. Alguém disse que os cristãos são aqueles que pensam ou dizem, por que não? Não são conformistas, não estão conformados, vão muito mais além, são muito mais profundos, não olham através das aparências, porque são movidos pelo Espírito de Deus. A palavra de Deus diz e faz-nos um convite, não apenas para aqueles que não estão na família, não aqueles apenas que pertencem à família, mas Jesus diz, vinde a mim, todos os tais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós olhássemos para estas palavras como uma criança, talvez a nossa resposta cotidiana seria completamente diferente, irmãos. Talvez não nos iríamos refugiar nos comprimidos, talvez não nos iria refugiar nas lamúrias, talvez não nos iríamos refugiar nos nossos refúgios construídos pelas nossas sociedades. Talvez não nos iríamos refugiar em muita coisa, mas, irmãos, nós, como Igreja do Ocidente, nós precisamos dos nossos irmãos que estão ali no Oriente. Precisamos de estar em contato com os nossos irmãos asiáticos. Precisamos de estar em contato com os nossos irmãos africanos, sul-americanos. Porque, irmãos, a Igreja na Europa tem perdido a sensibilidade e nós precisamos, como Igreja, perceber qual é o lugar e a centralidade de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, podemos ficar de pé. Se Deus ama e se Deus perdoa aqueles que são considerados os mais cruéis, aqueles que, do nosso ponto de vista, não merecem perdão. Houve um senhor que estava num tribunal, e aquele homem já idoso, com barba branca, levantou-se e havia um homem que estava na frente dele, que tinha violado e matado a sua filha. E aquele homem, como cristão, ele perdoou. E
E eu acredito que vi, agora não sei se a história materializou-se na minha mente, mas eu não sei se vi este episódio, se apenas as palavras ganharam vida e as coisas se fizeram imagens, se tornaram imagens. Nós precisamos muitas vezes, irmãos, que as palavras ganhem vida na nossa mente. Que as palavras de Jesus, irmãos, possam, como este livrinho que está aqui, possam ganhar cor, possam ganhar dimensão. E as palavras deste homem foi de perdão. E aquele assassino em série comoveu-se. Nunca se tinha comovido até ali. Estava sereno, impávido. Mas aquelas palavras, irmãos, alcançaram o coração daquele homem. E nós somos desafiados a que esta impossibilidade que acontece no nosso dia-a-dia possa se tornar em possibilidade. E, irmãos, nós somos desafiados pelo Espírito de Deus neste momento para que o impossível que está na cabeça do irmão, que está na vida do irmão, possa ganhar, possa se tornar realidade. E este é o abraço que Deus quer nos dar. O abraço de que nós fazemos parte. O abraço que, independentemente do sítio onde nós passamos, do cheiro que tem a nossa roupa, do tisnado que está no nosso coração, independentemente disso, nós precisamos sentir o abraço do Pai. Porque dessa forma só vamos conseguir abraçar. E nós, muitas vezes, irmãos, nós não abraçamos porque não sentimos o abraço do Pai. Nós não abraçamos porque as condições atmosféricas impedem, entre aspas. Porque o frio, a frieza, o gelo do nosso coração impede isso. A nossa mente está cristalizada porque as imagens que nós temos não são de Deus, são da sociedade. E, irmãos, o meu desafio é que o Espírito de Deus possa fazer com que o irmão possa chegar à conclusão que é impossível para o irmão conseguir fazer isso. E essa é a condição. E eu desejo, irmãos, que os irmãos tenham esta consciência, que é impossível que os irmãos cheguem ao estado em que a possibilidade é uma realidade. Porque dessa forma, irmãos, na boca do peixe, durante 3 dias e 3 noites, a impossibilidade de Jonas tornou-se possibilidade. A salvação de Jonas tornou-se possível porque ele orou. E a Bíblia diz que Deus ouviu. E vamos dizer a Deus, irmãos, nesta noite, para que as barreiras, as divisões que nós temos criado, que nós temos construído como família, como igreja, possam desaparecer. Que Jesus possa verdadeiramente ganhar espaço. Vamos dizer isso a Deus nesta noite. Obrigado, Jesus. Pai, Tu conheces o nosso coração. Tu conheces a forma como a história de Jonas marcou ou irá marcar a nossa visão do nosso mundo. Que na semana que se aproxima, que os ninivitas, que aqueles que não merecem consideração, se possam tornar aos Teus olhos pessoas que precisam de se arrepender e que estão na condição de serem Teus. Ajuda-nos, Pai, a nós chamarmos irmãos àqueles que ainda não são. Ajuda-nos, Pai, a nós profeticamente, a nós sermos utilizados. A nós sermos utilizados para com os nossos irmãos, para com aqueles que ainda não são. Ajuda-nos, Pai,
a dizermos, por que não? Por que não? Quando nós sabemos que aparentemente nada está lá. Ajuda-nos, Pai, a nós aprofundarmos a nossa visão e o nosso relacionamento contigo, de forma a que as coisas passem a existir, as coisas passem a acontecer, Deus. Ó Senhor, eu intercedo nesta noite pelos meus irmãos, que Tu possas, Senhor, tocar, possas ser exaltado. Em nome de Jesus, Pai, possas tocar. Obrigado, Senhor. E queremos que a Tua palavra ela possa marcar o nosso coração, marcar, Senhor, as nossas convicções, Pai, para que nós possamos experimentar verdadeiramente aquilo que Tu tens para nós. Porque a nossa identidade, nós só conseguiremos, Pai, nós sabemos que pela Tua palavra nós percebemos que nós só conseguiremos sermos nós próprios quando nós nos identificarmos contigo. Jesus, ocupa o espaço, ocupa a totalidade do espaço que está no coração, no meu coração e no coração dos meus irmãos. Te agradecemos por tudo. Amém. Aleluia. Graças a Deus.